eu quero começar hoje, a gente está falando, gente, dessas 12 pedras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Os 12 filhos de Jacó, né? Mas não foi de uma mulher só. Ele tinha 2 esposas, que eram legítimas, que eram irmãs. Depois tinha 2 concubinas, que eram as empregadas, as que eram as servas de Raquel e Leia. E nós vamos estar falando no decorrer aí de uns 6 semanas, 5 semanas. Da outra oportunidade a gente falou o significado dos nomes. Teria que ser assim, mas hoje em dia não é. Quando você coloca um nome num filho, numa filha, teria um motivo, um significado que levou a colocar o nome. Mas naquela época era assim, era para ser assim até hoje. Mas hoje eles colocam o nome de um nome lá, por quê? Por causa do artista na televisão. Por causa do fulano que achei bonito. Por causa do ator, da atriz. E não sabe nem o que significa. Eu não vou saber falar, eu até uma vez eu decorei e sabia falar. Que eu vi uma história que uns pais colocaram o nome da filha ou do filho da substância química da cibalena, que é um nome comprido. Eu tinha decorado, agora eu não sei mais. Tá? Da cibalena, sabe o comprimido cibalena? Quem conhece? Acho que nem vi falar mais cibalena, né? Quem conhece cibalena? Tá. É um comprimido que era para dor de cabeça, tipo assim. Então era substância química, que é um nome esquisito, né? Outro colocou o nome, ia colocar, aí a pessoa do cartório não deixou, de um antibiótico. Aí ele, por quê? Porque ele levou até a tampinha da caixinha do antibiótico lá, falou, eu quero que põe o nome da minha filha aqui, ó, esse nome aqui. Aí ele falou, mas não, você tirou, eu achei bonito, era o nome do antibiótico, de um remédio. Então a pessoa não sabe, né? Mas tem um significado. Então quando Jacó, ele teve os 12 filhos, cada um teve um nome e tinha um significado. Eu assim de cabeça eu não lembro, mas porque não é esse assunto que eu vou falar. Mas, por exemplo, José, prosperidade. Benjamim, na realidade o nome dele era sofrimento. Então, era Benoni. A sua mãe colocou antes de morrer. Jacó falou, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim, o fruto do amor. Cada um tem um significado. Rubens tem o seu, Gade, Azer. Mas não é nesse propósito que a gente quer trazer para vocês. Eu quero falar da bênção de Jacó para os filhos antes dele morrer. Jacó abençoou todos os filhos, inclusive o neto, Manassés e Efraim, antes de morrer. E o propósito é trazer a bênção de cada um. Cada um recebeu, que é para mim e para você. E no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no verso 21, diz assim, abre a sua Bíblia, 1 Reis, Antigo Testamento, capítulo 18, o verso 21. Só vou dar uma introdução, depois a gente vai estar falando, e no decorrer da semana aí, do mês, a gente vai estar falando. Que diz assim, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cochoareis em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu também. Porém o povo nada lhe respondeu. Aí o verso 24 diz, então invocai o nome do vosso Deus, invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o que Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse, esta é uma boa palavra. No verso 30, que diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Tomou 12 pedras, essa é o versículo chave. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. O 32, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um régua em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. O 33, então armou lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha.
E disse: enchei d'água 4 cântaros e derramai sobre os holocaustos e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria no redor do altar, e encheu também de água o rego. 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Amém. Só até aí. Tomou 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Nós temos aqui Rubem. Quando Elias fez o altar, ele colocou, e estava apontando para os nomes. Ele falou: olha, é segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Então é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Azacar, Zebulon, José e Benjamim. 12. A Bíblia no hebraico, que fala da passagem de Elias no Monte Carmelo, tem algo assim que chama muito a minha atenção. No Monte Carmelo foi onde Elias desafiou os profetas de Baal, os deuses que tinham lá, que eles davam o nome. Por que profeta de Baal? Porque eles eram profeta desse Deus Baal. Eles profetizavam. Nós aqui somos profeta do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, profeta do Deus Altíssimo, profeta do qual foi cantado ali Yeshua, Javé, que é do hebraico. Eu não sei falar hebraico não, gente, eu estudo só o principal. Por que desafiar? Acabe, o rei de Israel, casou com uma mulher com o nome de Jezabel. Mas quem comandava Israel era Jezabel. Jezabel não era judia. Acabe já tomou uma decisão errada. Ele tinha que casar com a mulher da mesma linhagem. Como ele casou com diferentes pensamentos, a gente vê, só para abrir um parênteses, que diz que Jezabel era uma prostituta. Não, ela não era uma literalmente prostituta. Ela respeitava, ela tinha um respeito como esposa, como seu marido. O que chama de prostituição é porque ela adorava outros deuses. E ela gostava muito de se embelezar, como qualquer mulher, de se enfeitar, de colocar brinco. Então as pessoas levam por esse lado, mas na realidade não. Ela era uma mulher que respeitava o marido, mas só que ela mandava nele. Eu já vi pregadores, não é esse o meu pensamento, falava assim: não, Acabe era um banana, porque a mulher mandava nele, mandava tanto que quem governava e quem adorava os deuses era ela que mandava, não era ele, ela que mandava. Isso trouxe ruína para Israel. Lá ficou mais de 3 anos sem chover. Isso trouxe uma desgraça. Gente, era tão ruim a seca que a família, os pais matavam os próprios filhos para se alimentar. Para você ver como era terrível a seca, como a desgraça chegou tão grande naquele lugar. Mas Elias chegou não como um salvador da pátria, mas ele sabia que aquela circunstância podia mudar. Ela trouxe os deuses para Israel, mas praticamente não todos, porque a Bíblia fala que tinha aqueles que não se curvaram diante de Baal, tinha aqueles 100 que ainda não se curvou diante dos deuses, mas a maior parte do povo aderiram em participar a esses deuses, A Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Está escrito. A nação é feliz quando Deus é o Senhor dessa terra. Mas a gente vê aqui no Brasil, eu posso falar como brasileiro e como cidadão, que o que eles pregam, e não está escrito na Bíblia, não está escrito assim: feliz é a nação cujo Deus é a Senhora. Está escrito? A Senhora. Não está escrito. Mas eles se pronunciam, né? Quem é a protetora do Brasil? Vocês sabem, vocês se manifestar. Quem é a protetora do Brasil? Então seria o mesmo, gente, que os governantes, vamos lá, vamos falar do presidente Temer, que está aí,
e chegasse assim: pastor Isaías, você vai ter que se curvar diante da senhora, porque é ela que é a padroeira do Brasil, e eu aceitar, e ainda convocar vocês a aderirem, a aceitar isso, porque Temer seria como o rei, a mulher do Temer é a rainha, vamos dizer assim, entendeu? Aceitar isso. Eu não aceitaria. Mas vai ter uma represália. Não importa. Eu prefiro seguir o que está escrito na Bíblia. Não interessa a consequência. Você pode ter certeza disso. O pessoal fala de chip, que está chegando o chip, que vai colocar o chip, que vai pôr o sinal da besta, né? Eu não sei, eu não aceito. O chip, o sinal da besta, a Bíblia diz que quando vir isto, a igreja já não vai estar mais na terra. Então eu vou ficar me preocupando com isso? E ainda infernizando a cabeça dos irmãos? Não, eu vou me preocupar com o presente. A Bíblia diz que a igreja vai estar lá no céu. Então, é quando o anticristo vir, então não tem nada a ver. Deixa isso para depois. Ele ficou quieto. Eu falei, vou me preocupar. Você lembra, querido? O pastor ficou quieto, não falou nada. Eu falei, não, é isso daí. Eu posso orientar, mas não vou me esquentar a cabeça. Meu cabelo, até brinquei, meu cabelo não vai ficar mais branco por causa disso. Não vai, se depender disso, não vai. Vai embranquecer naturalmente. A minha mãe tem uma cachorra, minha irmã, que diz que ela tem um olho meio estufado para fora, como se tem uma carne esponjosa. Diz a veterinária que é estresse. Então eu já não vou ficar estressado por causa disso, e meus olhos também não vão ficar estufados. Pode ter certeza. Negócio de chip, não, gente. Nós temos que... A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É isso que nós temos que se preocupar. A todo momento, a todo instante, a toda hora. Ser santo, ser separado. Ter a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. É isso que nós temos que estar sempre buscando. Mas, ali, Elias, ele desafiou essa Jezabel e o Acabe também, correndo um risco de morte. Mas Deus deu uma estratégia para ele. Falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos montar um altar, porque eles sempre estavam adorando. Eu não vou falar nisso porque é meio complexo, mas depois eu vou trazer uma outra oportunidade. Eles adoravam o altar, e quando eles colocavam para adorar a Baal, fazia-se um holocausto, a lenha acendia sem ninguém colocar fogo. Mas tinha uma estratégia que Jezabel sabia, e os profetas de Baal sabiam, e as profetisas também, porque tinha as profetisas, então dava quase 800 profetas, que vinha um vento, que eles tinham uma tubulação que acendia o fogo. E todo mundo, acendeu o fogo. Esse é Deus de Baal, acendeu o fogo. Elias falou, espera aí que eu vou desmascarar. Eu vou desmascarar. Vamos fazer o mesmo altar. Você faz o seu, eu faço o meu. E nós vamos invocar o Deus. Você vai invocar o seu Deus e eu vou invocar o meu Deus. Quando ele falou assim, esse Deus que acender, a gente orar e acender com fogo, esse é Deus. Se não acender, não é Deus. Porque eles tinham esse hábito. Então vinha um vento, eles ponhavam logicamente alguma coisa que dava combustão, que era tipo, não vou dizer gasolina, né, mas tipo assim, e acendia, e Baal é Deus, porque acendeu o fogo. Mentira, tinha um esquema de um tubo que fazia o vento. Elias falou, essa mesma estratégia, mas vai ser na oração, sem falcatrua, sem, como chama aquele mágico? Mr. M. Já viu falar no Mr. M? Fazia mágica lá,
de ilusão, para ser melhor, e dá aquela impressão, enfia a faca, e derrama sangue, né? Aí ele mostrou toda a estratégia, né? Era a mesma coisa. Então, Elias falou, agora nós vamos fazer assim, eu vou colocar as pedras que simbolizam os 12 filhos de Jacó, e nós vamos colocar, vamos orar, e aquele que responder com fogo. Aí o que Elias fez? Jogou até água. Gente, vocês já viram água pegar fogo? Só se derramar, só no mar aquela vez, no petróleo, mas não pega fogo. Ele jogou água, enchei de água os 4 cantos e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Pensou? E disse, fazer isso a segunda vez, depois fez a terceira vez. Cabra de fé. Falou, eu vou cramar e vai acender. Fez um rego em volta, uma valeta, e encheu de água. Não tinha como pegar fogo. Não tinha. E como Elias sabia da estratégia deles, para que viesse o vento, eles não fizeram. Falou, nós vamos cramar. Nós vamos cramar. Mas vocês estão em número maior, então vocês clamam primeiro. Eu estou sozinho, eles clamaram, e nada do fogo, nada de Baal responder com fogo, se retalharam, né? Aí Elias tirou um sarro do Deus dele, olha, clama mais alto, porque ele deve estar cochilando, deve estar dormindo, deve estar descansando, vai clamando, grita, e nada, né? E chegou a vez de Elias. A oração de Elias foi tremenda, né? A oração de Elias, que lá no 36 diz, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, fique sabendo, olha só, a ousadia, fique sabendo que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Respondeu o Senhor. Aí ele diz, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O 38 diz, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu em rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, lançam a mão deles. E Elias o fez descer ao ribeiro de Quizom, e Osni o matou. Porque era este o propósito, o desafio com eles. Senão Elias tinha morrido, se Deus não respondesse. Quem tinha que ser morto era ele. Mas por que ele colocou essa pedra? Para o povo de Israel ver, simbolizar, levar à mente, à memória, o significado de cada nome, que nós já falamos em outra oportunidade. E a bênção que o pai Jacó deu a cada um dos seus filhos. Deu a cada um. E quando fala do fogo, fala daquilo que o fogo consumiu, eu vejo que o verbo usado no hebraico para descrever o fogo descendo do céu, olha que interessante, né? Assim que Elias acaba de orar, mostra que o fogo descia de uma forma suave e tranquila até repousar sobre o sacrifício. Não vinha aquele fogaréu, parecia um incêndio na mata ou no prédio. Quem é mais antigo aqui, mais veterano, lembra do prédio do Joelma, do Andraus, né? Fogaréu, que ninguém conseguiu apagar, né? E eu era criança, pequena, para mim e para você. Vai ter bênção aqui, todos foram abençoados. Não vou dizer mais ou menos, mas é proporcional. Mas onde está escrito? Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29, e o verso 31, que nós vamos ver os filhos de Jacó, que diz assim,
29 de Gênesis, capítulo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fera e fecunda, ao passo de que Israel era estéril. Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, que chamou Ruben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: sobre o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou, pois, de Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu a um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque ele deste à luz 3 filhos, e por isso se chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos, a Jacó teve ciúme de sua irmã, e dissera a Jacó: dai-me filho, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso eu estou no lugar de Deus, em que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e traga filhos ao meu colo por meio dela. E assim deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. Bila concedeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz ao segundo filho a Jacó. E disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceder, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia: afortunada. Ele chamou Gade. Deu Zilpa, serva de Lia, deu ao segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as minhas filhas terão por venturosa. Ele chamou Aser. Agora vamos lá no 17. Ouviu Deus a Lia, ele concedeu e deu à luz a um 5º filho, e disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e lhe chamou Isacar. Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e chamou Zebulon. E depois disso deu à luz a uma filha, e se chamou Dina. Lembrou Deus de Raquel, ouviu e o fez fecunda, e concebeu e deu à luz a um filho, e disse: me tirou o meu vexame, e lhe chamou José, dizendo: dai-me o Senhor ainda outro filho. Dai-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse a Jacó a Labão: permite que eu volte ao meu lugar, à minha terra. Amém. Aí faltou um, que está lá no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 35, e o verso, vamos ler o 16. E disse: partiram de Betel, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo o nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio de dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrate, que é Belém. Amém. Olha só, a gente vê os nomes de cada um, está lá. Por isso que Elias colocou a pedra, cada nome, Rubem, Simeão, e foi colocando. Ele não pôs lá a pedra para enfeitar o holocausto. A pedra não foi lá para embelezar. Mas que a gente até dá um trato, dá uma lavada, passa um verniz, mas é simbólico. Mas lá não. Lá não foi para enfeitar. Lá era profético. Não que aqui não seja, nós queremos ser profeta para a sua vida, mas lá era algo para mostrar para a nação de Israel, cada filho. E nós vamos estar falando sobre cada um desse filho. O porquê? Só para abrir um parênteses, a gente fala-se das 12 tribos. O que não entra, isso varia muito. Aí é uma palavra, assim, a gente pode trazer até um estudo meio complexo, mas é fácil de entender. Mas é só para vocês terem uma noção. Tem os 12 filhos. Quando se fala em tribo, não entra José e nem Levi. Entrou Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Quando fala assim em tribo, quando foi dividido as terras de Canaã. Mas
A gente vê isso lá em Gênesis 46, que está perto, pode abrir se você quiser, né? Que fala sobre cada um, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Aser, Benjamim, aí depois teve Manassés e Efraim, Dan, Naphtali e José. Então, depois nós temos em Números, abre aí a sua Bíblia em Números 26, aí já um pouco, já mesmo no Novo Testamento, só para você falar assim, mas tem, eu sei que você estuda a Bíblia, amém? Não estuda, tem que estudar, hein? Aí você vai descobrir que tem essa diferença, né? Números 26, aí já não dá essa mesma sequência, que fala das tribos, né? E os nomes. Aí depois nós temos em Apocalipse, capítulo 7, que fala também das tribos, né? Eu só estou correndo um pouquinho para a gente adiantar, que fala das tribos e muda de novo. Só que é assim, tem situação, em Gênesis está o José, mas outros falam de tira José e coloca Efraim. Levi, ele saiu, né? Agora o porquê, depois nós podemos ver, por exemplo, capítulo 7 e o verso 5 diz: da tribo de Judá foram selados, fala das tribos, de 144 mil. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rúben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. E da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, aí já entra Manassés, que é filho de José. E da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Já entra Levi. Mas lá em número já não tem Levi. E da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Aqui já entra José. Mas o que eu quero mesmo, gente, a essência, é a bênção de Jacó para os seus filhos, que está no livro de Gênesis, a bênção de Jacó, que está no livro de Gênesis, no capítulo, aí depois você vai depois estudar, capítulo 49, e nós vamos estar falando as bênçãos proféticas de Jacó. Eu não vou iniciar hoje, vou deixar para domingo que vem, para não falar de Rubem. Mas eu queria que você estudasse na sua casa. Se você não quer ler, não puder, ou não gosta de ler, deveria ler, né? Porque às vezes lê tanta coisa, tanta besteira, fica no WhatsApp. Vou generalizar, amém? Não sei se você fica. Mas fica lá no WhatsApp, lendo aquelas besteiras, mandando mensagem, olhando vídeo, né? Que não tem produtividade nenhuma para a sua vida espiritual. Então pega a Bíblia e lê pelo menos o capítulo 49. No capítulo 49 vai estar falando de todas as bênçãos. E eu quero falar sobre elas e trazer para nossas vidas e ser profeta para você. Jacó foi profeta para as vidas de todos os filhos deles. Todos. E algumas se cumpriram rápido, outras demoraram. Mas vamos dar só para você ter uma ideia. Jacó foi profeta na vida de um dos filhos dele, de Judá. Que ele mostra, ele fala, ó: Judá, teus irmãos te louvarão e a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, o filho do teu pai, e se inclinarão a ti. Aí Judá é o leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurva-se e deita como o leão e como a leoa, quem despertará. Ele diz: o cetro não se arredará de Judá. Ele está falando de Jesus. Olha que profecia maravilhosa para um filho. Já está falando de Cristo. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló e ele obedecerão os povos. Quando ele chama Judá, ele falou: Judá é o leãozinho. Jesus é leão da tribo de Judá, está escrito lá em Apocalipse. Ele foi profeta, se cumpriu. E essa palavra profética é para nós. Ah, mas é para ele. Não. Chegou até a mim, até você, através de Jesus Cristo. Mas nós temos que tomar posse, tem que ser pregado, tem que ser falado, e você tem que dizer: eu tomo posse, eu quero. Né?
Dentro dessas palavras proféticas, das bênçãos proféticas de Jacó para os seus filhos, teve puxão de orelha também. Teve puxão de orelha, teve perda. Mas Jacó não deixou de abençoar. O que me chama a atenção é o pai abençoando, profetizando, o pai, Jacó. Então nós vamos estar falando sobre isso. Eu quero que você participe. Participa, não vai ser eu sozinho, depois nós vamos dividir, do pastor Eli, pastor Israel, que está viajando, mas vai estar chegando, e outros pastores, nós vamos estar falando, cada um dividindo, dessa bênção, né? Dessa palavra profética. Então você tem que querer, você tem que pôr no seu coração que de fato você quer receber. Eu não sei qual delas que você vai estar enquadrado. Se você quer a todas elas para a sua vida, amém. Toma posse. Não, só metade. Alguma delas vai enquadrar na sua vida. Alguma dessas bênçãos, dessa palavra, vai enquadrar. Eu acho muito bonito quando ele chama Benjamim, lá no 27, é lobo. Você é lobo. Ele estava dizendo algo tremendo. Não estava tirando um sarro da cara de Benjamim, do filho dele. Você não presta, você é um lobo. Não, era profeta. Estava profetizando na vida de Benjamim, mas como também na vida de Rubens. Ele diz: tu és meu primogênito, minha força, minhas primícias, do meu vigor. Mas o mais excelente altivez, e o mais excelente em poder, impetuoso como água, não será mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Ele teve um relacionamento com uma das concubinas de Jacó, do pai dele, a mulher do pai dele, não a sua mãe, mas a mulher do pai dele. Desrespeitou, e por causa disso ele perdeu a primogenitura e foi para José, porque José foi muito obediente, e o que levou ele ser primogênito, apesar dele ser primogênito da sua mãe, da outra mãe, mas a obediência levou a isso. Os outros não. Podia ser Judá, mas Judá foi o que mentiu, jogou ele no poço, jogou ele no buraco, deu a ideia de fingir que ia matar. Então eu quero que você venha com o coração aberto, para que você receba o milagre de Deus. Algo especial Deus vai fazer na sua vida. Você pode ter certeza disso. Todos os domingos. Fica de pé, eu quero fazer uma oração com você. E você coloca esse propósito no coração de estar aqui. Lógico, gente, que eu vou ficar feliz quando as pessoas vêm. Eu não vou dizer para você que não. Mas a gente faz isso não é para poder fazer com que você venha. Não. É para que você seja abençoado. Nós vamos estar falando de algo importante. Que quando Elias, o profeta, desafiou, olha só, desafiou, gente. Foi um desafio que ele fez. E não vai pensar que é pouco. Os deuses de Baal, os profetas, ele não menosprezou. Não, ele não fez isso. E ele não foi assim, uma pessoa que teve preconceito com esses deuses. Não. Mas ele desafiou. Qual que esse vale mais ou o Deus que eu sirvo? Então vamos ver. Ele não teve preconceito nenhum. E nem tão pouco ele menosprezou os profetas. Não, que ele vivia lá. Eles estavam sobre a ordem de Jezabel, de Acabe, porque ele era um cidadão
Ele morava naquele lugar, mas ele fez algo ali que, se não é Deus na vida dele, ele não tinha conseguido. E se você participar, Deus vai fazer algo na sua vida tremendo. Amém? Amém. Se você vir, ouvir a palavra de Deus, como diz lá em Deuteronômio, se atentamente, atento, ficar atento, ouvido atento à voz de Deus, todas aquelas bênçãos vão te alcançar, as bênçãos vão te seguir. É isso que a Bíblia diz, não é você que vai correr atrás das bênçãos, elas vão te correr atrás de você, e você vai ter algo assim sobrenatural na sua vida. Não algo natural, natural por natural você fica como está, mas algo sobrenatural, que não é natural, e Deus vai falar com você. Amém? Como Deus vai falar, de que forma, de que jeito, mas Ele vai falar. Então venha, eu quero que você faça um voto com Deus, eu quero que você faça um propósito com Deus, não é comigo não, é com Deus, de estar aqui todo domingo, para estar participando e sendo abençoado. Quando Ele mostrou a pedra, Ele mostrou o nome, que tem um significado, mas também mostrou, ali, estava apontando para toda a nação de Israel, a bênção de Jacó, que olha, já tinha passado muito tempo. Jacó, Elias veio bem depois, uns 1000 anos para frente, falou, olha, está aqui essa pedra, porque não pôs para enfeitar igual você põe enfeite na sua casa, ele não pôs lá para poder ornamentar o holocausto, não era, a realidade nem era isso. Também não pôs lá as pedras para calçar a lenha, para a lenha não ficar encostada no chão, não. Depois, para todo ver, todo o povo, tanto que ele chamou o povo, falou, olha lá, olha o holocausto, vê, aqui as pedras, cada um representando os filhos de Jacó, está escrito lá, os filhos de Jacó. Mas não era para olhar para a pedra em si, literalmente, como você olha, mas era para ver as bênçãos proféticas de Jacó para os seus filhos, que eram para eles também. Só que se eles vivessem naquela situação, adorando a Baal, eles não iam alcançar. Eles tinham que mudar de comportamento. Tanto que ele falou, olha, ou Deus é na sua vida ou não é. Você não pode cochear em 2 deuses. Não, ou um ou outro. Então quem é de Deus, vem para cá. Quem não é, se afasta. Assim tem que ser você. Então nós vamos, a partir de domingo, eu vou estar falando sobre Rubens. A sequência é Rubens, Simeão, Levi, Judá. Depois a grandona, você está de frente para lá, qual que é? Dan. E a outra? Naftali. Né? Aí depois vem na sequência, que é Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. O que Deus quer mostrar, gente? Deixa eu só falar essa coisa, presta atenção. Pode ficar de pé que eu vou fazer uma oração. As pedras são iguais? São iguais, igualzinha? Nem de cor, e nem de tamanho, nem de formato. Assim também os filhos de Israel, os filhos de Judá. Um mais velho, um mais novo, uns mais escuros, uns mais claros, uns mais entendidos, outros menos entendidos, uns mais obedientes, outros menos. Mas todos foram abençoados. Do mesmo jeito que você está vendo as pedras assim, que eram mais ou menos igual lá. Eu não sei o tamanho, a Bíblia não fala do tamanho da pedra que Elias colocou, mas mesmo que fosse o maior ou menor, mas eram pedras deformadas, não tinham assim um formato por igual. É esse o princípio. Aqui ninguém é igual, mas Deus quer abençoar todos. Amém? Amém. Uns mais com a formação maior, outros com nenhuma formação, outros mais entendidos, outros menos entendidos, uns mais velhos, outros mais novos, mas a bênção é para todos. Para todos, sem exceção, igual. Jacó fez isso. Não desprezou ninguém. O mais interessante, pensa que é fácil para o pai ter o próprio filho primogênito, sofrer uma decepção, ainda o pai vai lá e o abençoa. Ele diz, olha, Rubem, minha força e as primícias do meu vigor, a mais excelente em altivez, excelente em poder, impetuoso como a água. Abençoou. Falou, mas a única coisa, você não vai ser primogênito. Acabou. Perdeu. E ser primogênito, gente, naquela época, era como ganhar na Mega Sena hoje. Uma bolada. Foi difícil também para Rubem perder a primogenitura. Pagou o preço da desobediência.
do pecado. Então você vai aprender, tenho certeza que Deus vai atuar na sua vida. Amém? Queria que você pegasse a mão no coração, feche os olhos e faz para fazer esta oração, um voto ao Senhor, falando contigo, colocando um propósito a ti. Ó Deus, eu particularmente, independente se vai estar eu falando, pregando ou não, mas em nome do Senhor Jesus eu vou estar aqui. Nada vai me atrapalhar, Deus, nada vai me impedir. Ó Deus, nem chuva, nem sol, nem frio, ó Deus, nem adversidade nenhuma vai me impedir de eu estar aqui, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem de melhor para a minha vida. Assim também é com cada vida, Deus. Senhor, que elas possam estar presentes. Nada pode impedir, nada pode atrapalhar. O diabo vai querer, meu Deus, colocar obstáculo. Satanás vai querer colocar, ó Deus, impedimento. O diabo vai querer colocar, ó Deus, dificuldade de chegar até aqui. Ó Deus, por alguma adversidade. Ó Deus, seja de saúde, seja de tempo, seja de família. Meu Deus, mas começa desde agora, Deus, agir no caminho de cada vida, agir, meu Deus, no coração de cada pessoa, para que elas possam estar presentes, elas passarem por cima da dificuldade, dos problemas, estar na tua igreja, na tua casa, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para cada vida. O Senhor tem prosperidade, ó Deus, através desta palavra o Senhor vai ter cura, através desta palavra o Senhor vai ter uma libertação, através dessa palavra o Senhor vai ter ó Deus, o Senhor vai agir, ó Deus, no arrependimento dessa pessoa. O Senhor vai falar de uma maneira, meu Pai, ó Deus, maravilhosa, como o Senhor fez quando Elias orou, e o Senhor, meu Deus, respondeu a oração dele com fogo, mas o Senhor não mandou um fogaréu. Não, Deus, o Senhor atuou com fogo leve, ó Deus, brando. Ó Deus, o Senhor agiu, ó Deus, e fez descer um fogo assim tranquilamente. E o povo, meu Deus, se alegrou, prestou atenção, tomaram posse. E ali, meu Deus, foram restaurados, curados, transformados. Houve uma transformação, houve uma mudança. Ó Deus, eu quero também assim com esta igreja, em nome de Jesus. Deus, eu não sei quantas pessoas vão estar aqui. Se é só eu, se é 10, se é 20, se é cheio, se é 50, se não vai caber, mas não importa. Nós vamos estar sendo profeta para cada vida, e elas vão sair daqui abençoada, transformada, assim como o Senhor agiu na época de Jacó, quando ele abençoou os filhos dele. Ó Deus, os seus 12 filhos, o Senhor não mudou. O Senhor, meu Deus, da mesma maneira que o Senhor agiu na vida do profeta Elias, naqueles desafios que o Senhor mandou fogo, ó Deus, e ali o Senhor agiu no coração de toda a nação de Israel. O Senhor vai fazer isso também, meu Deus, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo hoje, o Senhor mesmo, foi mesmo ontem, hoje será eternamente. Então, meu Deus, o Senhor vai falar, o Senhor vai agir, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai curar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai levar esta pessoa ao arrependimento, ao quebrantamento. Sim, meu Deus, eu tenho certeza disso. Então, meu Deus, eu oro ao Senhor e já peço a tua ação, ó Deus, para esse projeto, para esse propósito, em nome de Jesus. Abençoa o povo que está aqui presente, ó Deus, que de fato eles possam comparecer e nada possa atrapalhar, ó Deus, e o propósito que ele está fazendo, ó Deus, de estar aqui na tua igreja, ó Deus, o Senhor possa honrar, em nome de Jesus. Levanta suas mãos bem alto, fecha os olhos. Se você vai vir, coloca um propósito no coração de vir, e diga assim comigo: Senhor meu Deus, diga com fé: Senhor meu Deus, eu faço um voto com o Senhor, de estar aqui, todos os domingos, às 18 horas, para este propósito, para estas bênçãos proféticas, para que eu possa receber
para que eu possa ser abençoado através deste propósito, em nome de Jesus. Diga assim: meu Deus, eu vou vir e nada, repete, nada vai atrapalhar, vai impedir a minha chegada, a minha vinda até neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: se o diabo, diga com fé, se o diabo já tem um projeto para minha vida, para impedir a minha casa, a minha família de estar aqui, diga assim: meu Deus, destrua este projeto, arrebenta, manda fogo, queima, destrói, limpa, tira todo o mal, e que eu possa chegar aqui em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.